Mataram o Júlio César no Senado. Como eu te disse na última aula, é evidente que os plebeus, é evidente que todo mundo sabe que quem matou o tal do Júlio César foi o Senado. A ruptura entre esses dois grupos era muito evidente. Né? Tem muita gente que diz que o Júlio César estava tendo uma atitude assim, ele estava exagerando na dose também, né? Perdeu a linha. O Senado perdeu a linha, e quando ambos perdem a linha, eles fazem bobagem, né? E o assassinato do Júlio César, ela foi um tiro no pé que o Senado deu. Só que você já deu para perceber, né, que Roma resolve seus problemas com muito diálogo, né? Toda vez que acontece alguma coisa, o que que eles vão? Eles vão para porrada, né? Foi assim com Rômulo e Remo e continua sendo assim, tá? Você tem aqui três novos generais, tá? Otaviano, que é o sobrinho do Júlio César, Lépido e Marco Antônio, que era o braço direito de Júlio César, vão entrar numa guerra civil mesmo, de fato, né? Eles vão brigar entre si, que para o Senado, no primeiro momento, é até bom, né? Porque tira as luzes de cima do Senado, né? Você fica só com o foco todo virado para a briga entre eles, né? O Lépido logo percebeu que Otaviano era uma força, né? Otaviano ou Otávio, dependendo do livro que você leia. Então, Otaviano, o Lépido se junta ao Otaviano e o Marco Antônio, tadinho, vai se esconder lá no Egito, onde acontece uma história de amor. Você deve saber dessa história de amor, né? A Cleópatra foi salva por Júlio César, né? A Cleópatra, rainha do Egito, tinha sido presa pelo seu irmão, e aí a Cleópatra conseguiu convencer por meio de WhatsApp, nudes, aquelas coisas todas que você sabe como funciona, conseguiu convencer o Júlio César de Roma a invadir o Egito e tomar o poder. Né? Se você olhar o mapa, você vai ver Roma lá no Egito. E aí o que acontece? Júlio César e Cleópatra têm um caso, tem gente que diz que, inclusive, eles tiveram um filho, mas isso aí subentende-se, a gente não sabe até onde isso é real. Só que o tempo passou e o Marco Antônio acabou sendo o grande amor da vida da Cleópatra. Né? Se você assistiu o documentário, a série Roma, da HBO, que eu te falei, isso mostra bastante na temporada 2, né? E vai te mostrar bastante como a morte do Júlio César afeta o Marco Antônio de um jeito que talvez o Marco Antônio nem esperasse, né? O Marco Antônio no Egito, ele vai ser um cara que vai estar apaixonado pela Cleópatra, ok, só o amor constrói, mas ele vai ser um bêbado, ele vai ser um preguiçoso, ele vai estar aquilo que hoje a gente sabe que a gente chama isso de depressão, né? E isso não vai ajudar muito na luta na guerra civil, concorda? Não dá para você ficar deprimido e lutar pelo poder, não tem como. Eu não lembro do que o Marco Antônio morre, mas ele morre na Guerra Civil, quando o Palácio da Rainha está cercado pelo Otávio, pelo Otaviano. Essa, essa é, inclusive, uma das cenas finais da segunda temporada de Roma, né? O palácio cercado por Otaviano e Lépido, inclusive. E diz a história que a Cleópatra, tão apaixonada por Marco Antônio, né? É uma história de amor trágica, né? Que a Cleópatra não aguenta ver o corpo do marido dela ali, né? Do amante dela ali na cama. E a Cleópatra, que você lembra, né? Gostava de brincar com cobras venenosas. A Cleópatra bota duas, três cobras venenosas na cama e se deita até ser picada e morrer, né? Essa história é tão trágica que você tem o William Shakespeare contando essa história num dos sonetos dele, né? Que eu acho que é no poema Júlio César, o Marco Antônio, né? Virou, o Shakespeare contou essa história.
E se você estiver interessado, não agora que a gente não está no clima para tragédias, mas quando você tiver menos pior, vale a pena dar uma lida. Shakespeare é sempre bom, né? Shakespeare é um cara que é sempre legal ler, mas não é bom lê-lo triste ou deprimido, tá? Eu já te aconselho, tá? E aí, quando você tem o fim do Marco Antônio, você tem do triunvirato apenas o Otaviano. Só o Otaviano ficou. E é nesse momento que o Otaviano, ao voltar para Roma, isso tudo que eu estou falando está nas setinhas. Quando o Otaviano volta para Roma, ele se intitula Imperatore. O Imperatore, em português, imperador, né? Imperatore em latim significa primeiro cidadão. Então ele se intitula o Bambambam, né? O número 1 de Roma. Né? Ele é o primeiro cara, ele é o imperador. E você já aprendeu que a partir desse momento, com o César Augusto, quando ele vira imperador, ele muda de nome. Tá? Ele deixa de ser Otávio, Otaviano, e aí ele quer fazer uma homenagem para o tio. Então, todos os imperadores romanos não serão chamados de imperadores, eles serão chamados de César, Césares, César, tá? E aí ele adotou um novo nome, deixou de ser chamado de Otaviano e passou a ser chamado de Augusto. Augusto significa divino, puro, casto, tá? Então, quando você olhar na listinha dos imperadores, você provavelmente não vai encontrar o nome Otaviano, você vai encontrar o nome César Augusto, tá? Ele é o primeiro imperador de Roma. Você vai ver na setinha que também ele é um dos que mais tempo governou. Ele vai governar Roma de 27 antes, e vai ser o único imperador que a gente vai estudar, tá? Vai começar hoje e termina na próxima aula. Não vai estudar outro imperador, não, tá? Mesmo porque a gente não é aula de almanaque e mesmo porque a gente não tem tempo, tá? Mas é legal estudar, pelo menos saber quem foi o César Augusto. O cara governou por mais de 40 anos, do ano 27 antes de Cristo até 14 depois de Cristo. É muito tempo, tá? Porque você não pode esquecer que você tem conspirações aí, né? Você vai ter imperador na história de Roma, a gente não vai falar de nomes, mas vai falar do que acontece. Você vai ter imperadores que assumiram a coroa de manhã e na hora do almoço morreram envenenados. Isso é básico. Você vai ter imperador que a mulher matou para botar o filho dele no poder, ou o filho dela. Isso também é básico, tá? Então, você governar 40 anos é algo, até certo ponto, né, surpreendente, num local que é muito tenso, né? E num local onde tudo se resolve na porrada. Você não pode esquecer que não tem Jesus Cristo ainda, trazendo aquela coisa de amor, de perdão. Jesus Cristo ainda não existe, tá? Então é interessante você ver que ele governou por bastante tempo. Você pode imaginar também que quando ele assume como imperador, a primeira coisa que ele fez foi pegar o Senado e matar todo mundo, né? Afinal, o Senado matou o tio dele. Só que você está enganado. Ele chegou chutando a porta do Senado, ele chegou falando que ele quem manda, certo? Mas ele deixou bem claro que o Senado vai continuar existindo. Tudo bem, vocês continuam existindo, eu sei o que vocês fizeram com meu tio, tá? E quem vai mandar sou eu, e aí é evidente, né? A coisa de aprender com os erros, isso é importante. Alguém acha que o Senado, alguém teve alguma ideia de matar o César Augusto? De jeito nenhum. Se teve, guardou para si mesmo, não compartilhou, não, tá? Porque é óbvio que foi um grande erro matar o Júlio César. Foi o mínimo valor que o Senado tinha com a morte do Júlio César se perdeu todo. Né? Se tinha algum. É evidente que algumas cabeças apareceram alguns meses depois, né, de senadores que foram convidados a se retirar de Roma, né,
alguns senadores que você tinha certeza que enfiaram a faca no Júlio César, alguns sumiram, tá? Mas se foi o César Augusto ou se foi só coincidência, a gente não sabe dizer. O que eu posso te afirmar é que o imperador se aproximou do Senado. Só que deixou bem claro que quem manda é ele. E aí você tem o grande momento de aproximação com o plebeu, né? Não vai dar para terminar isso hoje, eu continuo na próxima aula, mas eu já posso adiantar o seguinte, que se você tem um povo de barriga vazia e um povo que não se diverte, ele vai te encher o saco. Ele não vai deixar você governar. E aí, se você tem um povo que te enche o saco e você não consegue governar, você vai fazer o quê? Você está careca de saber, isso eu vou falar semana que vem de novo, porque semana que vem a gente começa a estudar a decadência do Império Romano. Como é que o império desse tamanho cai? E um dos fatores que vai ser levado em conta, eu já posso até adiantar agora, são os conflitos internos, são os conflitos sociais. Você tem patrício, plebeus e escravos quebrando o mau pau, né? Só para lembrar, eu vou falar isso na próxima aula, mas antes do Império Romano nascer, você teve na República uma revolta de escravos, né, que é a famosa revolta dos Espartacos, né, que parou Roma. Os escravos fizeram grupos, fizeram exércitos para lutar contra Roma. Olha o tamanho da crise, né? Então, você tem uma convulsão social em Roma gigantesca, tá? E essa convulsão social, ela vai aparecer cedo ou tarde. E o César Augusto vai se provando um imperador muito sagaz, muito capaz, né, de verificar e de ver os problemas acontecendo, né? Ele está sempre muito antenado. Deve ter sido um cara interessante para a gente conhecer, entendeu? Lógico, ele é o imperador de Roma e ele não é a pessoa mais fofa do mundo, né? Mas parece que é um cara diferente dos outros, né? Ele tem uma visão muito particular. Bom, ele não foi para porrada com o Senado logo de partida, quando era o que todo mundo imaginava que ele ia fazer, certo? Ele esperou a poeira baixar. Agora, em relação aos plebeus, ele também foi muito sagaz. Em relação aos plebeus, ele percebeu que os plebeus, de barriga vazia e descontentes, os plebeus não deixam Roma crescer, não deixam Roma se desenvolver. Então, o que acontece? Surge uma lei, Panis et Circenses, que, aliás, é o título de uma música muito bacana, que se a banda voltar, eu acho que a gente deveria cantar, inclusive. O que é a lei do pão e circo? Oxe, é uma lei genial que, de um jeito ou de hoje, existe no mundo inteiro. E agora a gente tem a participação do nosso cachorrinho, né? O vizinho aqui, né? Que ele sempre gosta de latir nessa hora. Parou? Parou. Não estranhe os videozinhos que o cachorrinho sempre vai aparecer. Tá fofo esse cachorro. Tá? Periquita não ia fazer isso, não. Periquita é comportada, viu? Periquita é fofa. Eu falo, fica quietinha, periquita. Aí ela, hã? Fica quietinha, fofa. Hã? Aí ela fica quieta, vira as costas e vai embora, tá? O cachorro do vizinho, não. Esse late nas piores horas. Agora, o pão e circo é uma ideia que é genial. Por que ela é genial? Uma vez por semana, o império dará para os plebeus trigo de graça. Você sabe melhor do que eu que trigo é a base da alimentação do povo romano, na verdade, é a base da alimentação de muitos povos do mundo antigo, certo? Da antiguidade clássica. Então, você vai ter trigo uma vez por semana de graça. E, pensando na reclamação do povo, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar eventos de graça nas arenas entre gladiadores para os plebeus verem. Só um detalhe curioso, o Coliseu de Roma não existe ainda, tá? O Coliseu de Roma só vai ser criado no ano 70 depois de Cristo. Você está vendo que o César Augusto vai governar até 14 depois de Cristo. Mas você tem as arenas.
tá? E você já tem os eventos com os gladiadores. E qual é a graça disso? É o plebeu de barriga cheia, é o plebeu vendo um outro grupo social se ferrar mais do que ele, porque os gladiadores são os escravos. E você lembra que os eventos dos gladiadores eram um evento que poderia ser levado até a morte, né? Era a plateia que decidia se o derrotado seria morto ou não. Tá? Eram eventos chocantes, assustadores. Mas a diversão, ela acalma a alma, né? Ela acalma as reclamações, né? Qual é o grande erro do Brasil desse ano? Desse ano, tá? Foi ter feito o carnaval em fevereiro, porque o Covid já estava lá, tá entendendo? Carnaval foi no final de fevereiro, os casos explodem na metade de março, faz a conta aí, tá? Mas é aquela coisa, a gente vai proibir o carnaval no país do carnaval? Como é que o povo vai ficar sem o circo? Tá entendendo? Por isso o futebol tá voltando agora, tá? Então é muito doido isso, porque eu estou falando de 2.000 anos atrás, de uma lei que ela segue firme e forte, tá? No caso do Brasil, por exemplo, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, invariavelmente teve imposto, aumento de imposto, sabia disso? Teve aumento de imposto, teve aumento de alguma coisa, teve aumento do salário de deputado, senador, só que como a população está se divertindo, ninguém percebe que alguma coisa está errada. Fala que isso não é genial. Isso é genial, tá? Isso também é chamado de cortina de fumaça, tá? Que a nossa querida Damares é o melhor exemplo disso, né? Quando algo vai mal, a Damares aparece falando alguma bobagem, aí todo mundo fica chocado e esquece do assunto principal, tá? O pão e circo, ele vai nessa linha. Agora, o que acontece, então, com o César Augusto? Você botou o senador na coleira. Você acalmou o desgosto, a insatisfação do plebeu, os escravos. Já ninguém faz mais nada, porque você vai ver na próxima aula que os escravos tiveram o que aconteceu com Espartacus. Né? O que aconteceu com Espartacus? Eles perderam a guerra contra Roma, era óbvio, tá? E foram punidos de uma forma severa, assustadora. Nenhum escravo romano agora vai ser capaz de lutar contra Roma, não pelo menos nos próximos 300 anos. Tá? Então, os escravos que se danem, estão lá, quietinhos. Mas o plebeu também vai ficar quieto. E quando o governo não tem ninguém reclamando do seu governo, o governo consegue governar. Tá? Você viu que eu consegui, numa frase, falar governo 5 vezes. Isso que é a criatividade num texto, né? Nenhuma. Eu daria 0 para o meu texto. Tá? Mas é isso aí mesmo. Tá? Então, sem reclamação, o César Augusto consegue manter aquele processo de expansão de Roma, tá? E você vai ver que no final do Império, Roma dominou todo o mar Mediterrâneo, toda aquela região de Europa. Roma foi, com certeza, Roma foi até lá em cima, quase toda a Inglaterra foi romana, tá? Por quê? Porque você teve um período de paz em Roma. Esse período de paz, ele é tão notório, ele vai durar cerca de uns 100 anos, mais ou menos. Isso é pouco, porque você tem que lembrar que a história romana, ela tem mais de 1.000 anos. 100 anos de paz é muito pouco. Mas isso chamou tanto atenção na época, que os romanos chamaram esse período de Pax, com X, romana. E aí a tradução é muito difícil do latim, né? Pax romana vira paz romana. Beleza?